sertanejo festeja, grande festa domingo, alegre igual a mamãe. Peraí, eu sempre cantando essa música, pessoal. Olha, eu agora estou contando agora aqui no meu canal também história de matuto. E eu tenho um prazer de ser matuto do Perroso. E mesmo. Poeta, e outra coisa, você não saia daí, você precisa assistir esse vídeo, tá? Eu vi uma história sua num cordel, o caroço de milho, e lá você fala em energético, em meleuta, essas coisas. Mas me diga uma coisa, seu energético e essa dona Meleuta, ela morava lá onde você achou esse caroço de milho? Ué, exegese e hermenêutica. Rapaz, quer dizer que não é duas pessoas, não? Exegese é o estudo, onde você pega um texto pronto e vai fazer a exegese do texto, ou seja, uma transliteração, dando veracidade ao conteúdo que está escrito. Você vai transliterar com o propósito de tornar aquele texto verdade, verídico. A hermenêutica já é diferente. Você já pega qualquer texto, você lê e você cria. Por trás do que está escrito, você vai fazer como é que nós chamamos assim? A interpretação do texto. Isso é hermenêutica. Pessoal. E aí? Eu pensava que era um senhor e uma senhora. Tá aí pra você ver a importância do matuto nordestino. Pessoal, se não fosse o matuto nordestino, não tinha sorriso, não tinha humor, não tinha alegria, não tinha comédia. Sim, poeta. Aí essa história eu vi lá, o caroço de milho, muito interessante, né? Inclusive está no meu livro que eu vou lançar agora, né? O livro já está na editora. Ele é o último do livro, o caroço de milho. É interessante. Aqui foi o seguinte: jogando milho para as galinhas ali, caiu um caroço de milho fora do chiqueiro. A galinha botou a cabeça lá e não alcançou. Junho, meu menino, viu essa arrumação da galinha que ele pegou com as mãos e não conseguiu. 3 dias, deu uma chuva, 3 dias depois o caroço de milho nasceu. Ele vai e me chama. Pai, olha aqui. A galinha não conseguiu pegar o caroço de milho nasceu. Incrível, né? Aí o que passou? Passou, quando foi outro dia, aí Tereza me chama, mostrando para mim, dizendo para mim que o caroço de milho que tinha nascido lá, já tinha uma boneca. Aí eu fui lá conferir. Aí ela tinha feito a foto, né? Ela veio com a foto no celular e me mostrou, coisa que ela nunca faz. Mas como ela teve aquela convicção dela de fazer uma foto para me mostrar um caroço de milho que tinha. Aí eu disse, tá bom, então nesse caso eu vou fazer um poema para ele. Aí criei. Isso chama-se exegese. Porque o fato aconteceu, só que eu criei um fato diferenciado, trazendo uma outra versão com relação àquele assunto. Isso é exegese. Agora, para você entender o que eu quis dizer dentro do conteúdo que eu descrevi, aí isso se chama hermenêutica. E outra coisa, né? Hermenêutica, e você comprar o livro que ele vai lançar agora para você ler com certeza, a história do caroço de milho. Com certeza. Poeta, mais interessante, a matutice, dá um violãozinho aí para nós aí. A matutice, né? Me fez eu pensar que energese, como é? Exegese. Exegese, eu pensava que era o senhor da casa lá. E Meleuta era a dona da casa, e eu pensava que era isso, mas não é, pessoal, tá vendo? É o estudo. Mas o que me chamou a atenção, o caroço de milho que a galinha enfiava a cabeça lá na brecha. Isso me reflete também que muitas vezes a gente vê um ser abandonado ali e a gente não vê que mesmo com a matutice que eu tenho que ter sabedoria para saber que aquela pessoa também tem frutos para oferecer, né? Isso prova que você por intuição, você faz a hermenêutica, né? Porque o poema diz o seguinte: o sol fustigava o asfalto da rua, o piso da praça estava fumegando, dezenas de pombos se alimentando com grãos que alguém ali tinha jogado. Num galho de árvore que tinha quebrado, uma folha já murcha, perdendo o brilho, fazia uma sombra, e ali escondia, no canto da praça, um caroço de milho. A minha motoca eu estacionei para perto dos pombos e dei uma passada. Eles fugiram numa revoada,
mas todos os grãos já haviam comido. E aquele caroço de milho escondido, embaixo da folha que eu observei, fui lá apanhar com todo carinho, eu fui apanhar e com muito cuidado no bolso guardei. Ao apanhar aquele grão de milho, sentia que ele falava comigo, dizendo baixinho: obrigado, amigo, por não permitir um pombo me tragar. Quando você em casa chegar, me plante, me regue, eu posso nascer. Milhares de grãos eu posso gerar. A minha semente não pode morrer. Entre os grãos que aqui foram jogados, eu tive a sorte de me ocultar embaixo da folha que está seca, e por sorte você a me encontrou. Há muitos iguais a quem me jogou os pombos famintos para alimentar. Um grão sequer ele não preservou, na certa não sabe o que é preservar. E dizendo essas coisas, silenciou. Nem mais um sussurro eu escutei. Peguei a motoca e para casa voltei, levando comigo o caroço de milho. Em casa mostrei a mulher e a meu filho, e a mulher pegou água numa latinha e aquele caroço de milho plantou, bem perto de um tronco, atrás da cozinha. Passou o momento e eu esqueci daquele caroço de milho plantado. Passou o momento e eu esqueci daquele caroço de milho plantado, mas pela mulher ele foi zelado, né? Ninguém imagina o que aconteceu. Um dia a mulher me surpreendeu com uma foto que havia tirado de uma bonequinha de cabelos loiros que o pé de milho havia gerado. Aí eu fui ver de perto, eu fui até lá para ver de perto a bonequinha de fios dourados. O vento soprou, ficaram assanhados, como se para mim estivessem sorrindo. Naquele momento eu estava ouvindo aquele pé de milho me agradecer, por naquele dia eu não permiti um pombo na praça sem dó lhe comer. Fiquei pensando na realidade que é nua e crua. Se aquele indigente que mora na rua tivesse a sorte de ser encontrado, que é pela sociedade discriminada, a sua estrela voltaria ao brilho. Uma nova semente seria plantada, mas, infelizmente, gente, não é milho. Aí quando você faz a hermenêutica do que está escrito, não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Mas realmente o tronco lá existe, que é real, o tronco lá existe, que é um tronco que foi abatido, era um pé de noni, e estava brotando, né? E o caroço de milho ficou atrás do tronco, então ficou como que a mulher tivesse plantado. Na verdade não foi, foi as galinhas que não alcançaram ele, senão tinha cagado ele, né? E esse caroço de milho, ele representa o quê? Os pombos na praça representam a sociedade. Aí eu que ia chegando, eu estou representando ali como se fosse uma pessoa que busca, por exemplo, como tem pessoas que lutam pela reforma agrária ou por um conselho comunitário, busca melhoria para o seu povo. Mas com medo, os pombos se afugentaram. O que acontece? Aí você vai interpretando. Como eu peguei aquele caroço de milho, é como se uma pessoa tivesse sido encontrada no meio de um monte de gente desacreditada e alguém estendesse a mão. E ele conseguisse um bom emprego, uma boa condição de manter a sua família, criar a sua família, né? Aí no final eu deixo as claras na última estrofe. Por quê? Porque eu digo, eu trago aquele pessoal, quando você for um morador de rua, todo mundo tem medo do morador de rua. No mundo violento que nós vivemos, eu acho até normal, você tem que saber interpretar as coisas, porque pode ser que seja realmente marginal, mas ninguém para perguntar por que ele está daquele jeito. Isso. Entendeu? Esse é o sentido do pé de milho, do poema que eu escrevi. Para isso você precisa entender de hermenêutica para interpretar texto. Porque muita gente lê cordel, mas porque acha bonita a colocação, a oralidade toda metrificada, rimada, bonitinha. Acha bonito o ritmo e as palavras que está escrito, mas não tem a prática da hermenêutica de por trás das palavras entender o que o autor estava falando. Pois é, poeta. Isso não é não. É uma arte. Hermenêutica, arte de interpretação de texto. Exegese também é interpretação de texto, mas você fazendo com que ele vire verdade. Se criar uma nova versão com o mesmo contexto e fazer uma verdade para você. É isso. Olha, pessoal. O Matuto é interessante. O Matuto fez a exegese e a hermenêutica, seu exegese e dona hermenêutica. Tá vendo aí? Se não fosse o Matuto do pé roxo daqui do Nordeste, você não estaria sorrindo agora? Um pouquinho de violão aí, poeta, mas vamos encerrar o nosso vídeo aqui.
Em março queima o roçado, a desonor dele planta, a terra já está molhada, ligeiro milho levanta, calma livre em abril, Tá bom, em maio tá bom. solta o pendão, já todo embonecado, prontinho para o São João. Tá bom, pessoal. Olha, obrigado aí a vocês. Não deixe de, É a festa do milho. não deixe de assistir o nosso vídeo aí, de curtir, comentar e compartilhar. Inscrever no nosso canal do Josafá e no canal Junto e Muito Misturado misturado. do poeta Nilson Silva. Obrigado a todos. Beijo, tchau, tchau, galera. Tchau.